Olá pessoal, muito bom dia para todo mundo. Tá chegando o seu AB1 com muita prestação de serviço, muita informação nessa quarta-feira, hoje dia 17 de junho. Então, vamos às notícias. Nessa edição, pessoal, a gente vai mostrar como Caruaru amanheceu nessa quarta-feira. Olha essas imagens aéreas gravadas nas primeiras horas de hoje. Que fenômeno lindo, né? A gente procurou um especialista para falar como e por que esse fenômeno da natureza ocorre. Nessas imagens, como a cidade foi tomada por essa umidade, a gente tem aí o fenômeno do nevoeiro. Por isso que tanta gente acordou hoje com aquele friozinho caprichado que parece prender a gente no quentinho do colchão. A gente vai trazer os detalhes dessa beleza aqui no seu AB1. Ao vivo com a gente tem Fábio Gomes, Jaira Lima e Gessé Acioli. Fábio vai trazer informações sobre uma carga avaliada em mais de R$100 mil que foi recuperada pela Polícia Militar. Isso foi aqui em Caruaru, né, Fábio? Bom dia para você. Exatamente, Almir. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1. Essa carga em questão eram 18 baterias que foram furtadas do Monte Bom Jesus. Essa carga toda é avaliada em R$180 mil. De acordo com a empresa que foi alvo desse furto, a Polícia Militar informou que 3 suspeitos, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil e daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes, Almir. Perfeitamente, Fábio. Jaira vai trazer informações muito importantes sobre a aposentadoria especial para quem trabalha exposto a agentes nocivos à saúde, porque existem novas regras sobre esse assunto. Não é isso, Jaira? Bom dia! Bom dia, Almir. Bom dia a todos que nos acompanham no AB1. Isso mesmo, Almir, o STF derrubou aí a idade mínima para aposentadoria especial, aquelas pessoas até aí pela reforma da Previdência em 2019. Então, até então, as pessoas com aposentadoria especial só poderiam garanti-la mediante ter 55 anos, 58, 60 anos, mais o tempo de contribuição de serviço. Agora não teve mudança e o trabalhador agora pode se aposentar assim que completar o tempo de exposição exigido, independente de quantos anos tem. Daqui a pouquinho eu volto com o advogado para a gente explicar melhor, detalhar melhor de que forma passam a valer agora essas novas determinações do STF, Almir. Tá certo, Jaira. Hoje tem a Bemprego, ou seja, tem as oportunidades do mercado de trabalho e tem os direitos do trabalhador também. Bom dia, Gessé. Muitas vagas nessa quarta-feira? Oi, Almir. Bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, uma quarta-feira com muitas vagas, são várias aqui em Caruaru, cerca de 70 vagas em Caruaru, mais de 100 vagas distribuídas aí pela região. Daqui a pouco a gente vai trazer com vários destaques, inclusive para algumas áreas específicas, mas também falar sobre o direito do trabalhador, né? O direito à alimentação, como é que funciona nessa relação com a empresa. Daqui a pouco a gente chega com essas informações. Muito bem, estamos juntos, turma, nesse AB1, hein? E hoje a gente também vai falar, pessoal, sobre a prisão de um dos suspeitos de participação no assalto ao prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Elinho Aragão. Lembra? A gente mostrou esse caso aqui no AB1. Essas imagens registraram o momento em que o prefeito foi abordado por 2 homens que aparecem ali de moto. Os bandidos levaram o carro do prefeito, o veículo já foi recuperado e a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco, aqui no seu AB1, que está começando agora. Muito bem, 11 horas mais 51 minutos, vamos juntos. Juntos e ao vivo na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Ali do lado, ó, tá o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Então vamos ver como é que tá o clima aqui em Caruaru nesse momento. Olha essas imagens aí ao vivo, tá vendo? A previsão do tempo indica um dia de sol entre nuvens. À noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora, a temperatura está marcando 28 graus e a mínima não deve passar dos 19. E olha, pessoal, a Polícia Civil realizou uma operação na manhã de hoje aqui em Caruaru, hein? O objetivo foi identificar um criminoso envolvido em assassinatos aqui na região. As investigações começaram em outubro do ano passado. O delegado responsável pela operação, Bruno Machado, falou como esse trabalho foi realizado. Veja. Na manhã de hoje, a gente deu cumprimento a esses mandados na Operação Laços Rotos. A investigação que teve início em outubro do ano passado, em decorrência de um homicídio ocorrido no bairro José Carlos de Oliveira, na rua Nostradamus. Durante as investigações,
nós vínhamos coletando elementos que indicavam uma pessoa como autor, possível autor daquele homicídio, e quando a gente conseguiu reunir um número de prova suficiente, nós representamos pela prisão temporária dessa pessoa, busca em outros 4 endereços, medidas essas que foram deferidas pelo Poder Judiciário. Na manhã de hoje a gente deu cumprimento a esses mandados, obtivemos êxito na captura do suspeito e durante as diligências a gente também conseguiu recuperar uma moto com restrição de roubo que estava em posse do suspeito. E é importante frisar também que esse mesmo suspeito, ele é suspeito em um outro homicídio, então tiramos o sujeito de circulação que vem aqui sendo contumaz, né, reiteradamente cometendo homicídio na cidade. E a Polícia Militar prendeu um dos suspeitos de participação no assalto ao prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Elinho Aragão, hein? A gente mostrou esse caso aqui no AB1. As imagens registraram o momento do crime que aconteceu no sábado. O prefeito foi abordado por 2 homens que estavam de moto e anunciaram o assalto. Está aí o momento em que eles chegam de moto, tá vendo? Os bandidos levaram o carro de Elinho Aragão, ninguém ficou ferido e o veículo foi recuperado logo após a ação. A prisão aconteceu lá em Santa Cruz. O tenente Silva é oficial de operações da PM e mandou um vídeo detalhando como foi realizada essa captura. Vamos ver. Na data de ontem, por volta das 19h30, o 24º Batalhão realizou uma excelente ação no combate ao tráfico de drogas e roubos aqui na nossa região. Recebemos o apoio do nosso núcleo de inteligência, que, com as informações, levava ao distrito de São Domingos, na Rua Vertentes, que ali no local estaria acontecendo um tráfico de drogas em uma determinada residência. E dentro dessa residência foi visualizado mais 2 indivíduos que tentaram novamente se evadir pelo telhado da residência, mas em uma ação rápida da Polícia Militar a gente conseguiu deter esses indivíduos que relataram que estariam praticando o crime de tráfico de drogas naquele ambiente. Foi analisado também uma consulta criminal nos indivíduos, onde foi constatado que ambos tinham uma ficha criminal, um por crimes análogos ao tráfico de drogas e o outro possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Esse crime de homicídio teria ocorrido na cidade de Caruaru há cerca de 3 meses, motivo pelo qual esse indivíduo veio a residir no distrito de São Domingos e aqui estava praticando o crime de tráfico de drogas, bem como praticando diversos assaltos aqui na região. E aí relatou ao policiamento que um desses assaltos ocorreu nesse último final de semana, tendo como vítima o prefeito atual aqui da cidade, de Santa Cruz de Capibaribe. Ele relatou que, para praticar esse assalto, recebeu de um terceiro, de um mandante, o valor de R$5.000, que teria sido também usado justamente para a compra desse material entorpecente. E aí a ação se deu quando um segundo indivíduo o buscou no distrito de São Domingos e o levou ao local para a prática desse assalto. E ali foi concretizado o roubo e posteriormente ele foi deixado em outro local onde conseguiu se evadir. Então, de todas essas circunstâncias, esses indivíduos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil aqui da nossa cidade de Santa Cruz de Capibaribe para continuar as investigações. E a gente vai seguir acompanhando esse caso aqui no AB1, hein? 11h56, vamos até a nossa redação agora para falar sobre uma carga, pessoal, avaliada em mais de R$100.000 que foi recuperada pela Polícia Militar aqui em Caruaru. Esse é um dos assuntos do G1. Não é isso, Fábio Gomes? Boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1. E é isso mesmo, Essa carga avaliada em R$180.000 eram 18 baterias que foram furtadas de uma empresa telefônica localizada no Monte Bom Jesus. Essa recuperação desse material foi realizada pela Polícia Militar aqui de Caruaru. De acordo com a polícia, uma equipe estava realizando rondas quando recebeu a informação de que uma estação de uma empresa telefônica havia sido violada e as baterias do gerador foram furtadas.
A gente acompanha nesse momento as imagens que foram divulgadas pela polícia, né, com todo esse material que foi recuperado. Os policiais informaram que foram até o local citado e encontraram 3 pessoas, 3 suspeitos, fazendo o transporte dessas baterias para uma loja localizada na Avenida Leão Dourado. Durante essa abordagem, um dos suspeitos disse que havia sido contratado para retirar essas baterias e transportá-las para o estabelecimento comercial na cidade. A equipe policial foi também até a loja citada e o dono do estabelecimento informou que essas baterias, esses equipamentos haviam sido deixados no local para uma possível negociação, mas que a compra não havia sido efetuada, ela não tinha sido concretizada. Diante disso, essas baterias, 2 celulares e todos os suspeitos foram conduzidos até a delegacia. Mais detalhes sobre esse assunto podem ser conferidos aqui no G1, Almir. Ok, Fábio. E estou vendo que aqui no G1 também tem informações sobre a Polícia Rodoviária Federal, não é? Que realizou uma apreensão de carga também, só que lá no sertão do estado, né? Ou seja, essa apreensão aconteceu em Serra Talhada, não é isso, Fábio? Exatamente, Almir. Essa apreensão aconteceu ontem à noite, né? Os policiais da Polícia Rodoviária Federal estavam realizando a fiscalização na BR-232 e eles acabaram abordando um caminhão que estava transportando uma carga de conhaque que é avaliada em mais de R$500 mil, mais de R$500 mil. A gente está acompanhando, inclusive, nesse momento, imagens que foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal. Os agentes, no momento em que abordaram essas bebidas, eles informaram que essa bebida ela não tinha nota fiscal, então elas foram apreendidas. Segundo a PRF, esses policiais estavam realizando a vistoria e acabaram encontrando essas caixas, né, cobertas por lonas. Essa carga tinha 2.400 caixas de conhaque e ela continha aí, cada caixa dessa continha um volume de 12 garrafas, o que totalizava quase 26 mil litros dessa bebida. Os agentes informaram que o motorista disse que pegou essa carga, essa mercadoria no estado de São Paulo e faria a entrega no município de Custódia, também aqui no sertão pernambucano. Esse caminhão foi retido e encaminhado à Secretaria Estadual da Fazenda, né, a Cefaz, para o registro da ocorrência e também a atuação fiscal. A gente tem também outras informações nessa nossa reportagem a respeito das orientações que o Ministério da Saúde faz com relação às bebidas alcoólicas. A PRF destacou que essas bebidas, né, elas possivelmente têm esse risco de serem falsificadas, né, eles orientaram para que os consumidores prestem atenção e nós também consultamos o Ministério da Saúde trazendo algumas orientações, como por exemplo, observar o lacre dessas bebidas e outros detalhes que podem ser conferidos aqui na nossa reportagem, Almir. Olha aí, Fábio, como é importante a gente acompanhar esse dia a dia também do enfrentamento aos problemas na área de segurança pública, não é, meu amigo? Tá aí, ó, 2 registros da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, lá no sertão do estado, nesse caso aí dessa carga avaliada em R$500 mil. Já pensou nisso? Fábio, muito obrigado pelas informações, hein? Forte abraço para você. Valeu, Almir. Forte abraço para você também. Valeu. E o Supremo Tribunal Federal, pessoal, mudou as regras da aposentadoria especial para quem trabalha exposto a agentes nocivos à saúde, hein? Então, Jaira Lima está ao vivo com a gente, esse é um assunto muito importante e ela vai trazer todos os detalhes agora a respeito dessas novas regras. Jaira, uma boa tarde. Boa tarde, Almir. Boa tarde a você que nos acompanha no AB1. Isso mesmo, Almir. Antes a determinação era com a idade mínima aí de 55 anos, né, para aposentadoria especial, mas houve essas mudanças. Inclusive, nós convidamos o advogado previdenciário Adonis Lima para nos ajudar a entender melhor, porque esse é um tema muito importante, né, Adonis? Boa tarde para você. Eu começo te perguntando o que é essa aposentadoria especial e quem é que tem direito a esse benefício. Boa tarde. Boa tarde a todos. A aposentadoria especial ela é uma espécie de aposentadoria que as pessoas que exercem uma atividade insalubre, que estão expostas a agentes nocivos, riscos químicos, físicos e biológicos, têm direito. Essa modalidade de aposentadoria, ela acarreta uma diminuição do tempo para ter acesso à aposentadoria. E o que foi que mudou com essa decisão do STF? Antes da reforma da Previdência, essa aposentadoria chamada aposentadoria especial, ela era concedida e só era exigido tempo de contribuição, 15, 20 ou 25 anos. Após a reforma da Previdência, de 13 de novembro de 2019, passou a ser exigido também idade. Por quê? Porque quando aconteceu a reforma da Previdência, passaram a ter as regras antigas, as regras de transição para quem estava próximo de se aposentar, mas não tinha direito adquirido, e as novas regras. Com a implementação dessas novas regras, passou a se exigir tempo de contribuição mais idade. Ou seja, quem ia se aposentar com 15 anos de contribuição na modalidade de aposentadoria especial precisava cumprir uma idade mínima de 55 anos. Quem ia se aposentar com 20 anos de contribuição
58 anos. E para as pessoas, que é a grande maioria, que tem direito à aposentadoria especial aos 25 anos do exercício da atividade, teria que completar a idade e cumprir esse requisito de 60 anos. Após essa decisão do STF, mudou algumas coisas. Por exemplo, essas idades mínimas de 55, 58 e 60 foram anuladas. O STF entendeu que elas são inconstitucionais por um motivo óbvio. A pessoa que trabalha exposta a agentes nocivos, ela já tem essa aposentadoria antes da maioria das pessoas, com alguns benefícios, justamente porque está exposta a risco de vida. E aí, ao inserir a idade mínima, meio que empurrou a pessoa para uma aposentadoria, entre aspas, comum. Então agora, com essa decisão do STF, basta cumprir os 15, 20 ou 25 anos de exposição ao tempo especial. Adonis, e quem teve o pedido de aposentadoria negado por causa da idade mínima, pode solicitar uma nova análise? Pode solicitar sim uma nova análise e em alguns casos também é possível solicitar uma revisão do pedido que foi feito. Na verdade, não uma revisão, né? Entrar na justiça com um pedido de reconhecimento do direito desde aquela época. Muito obrigada, Adonis Lima, ele que é advogado previdenciário aqui conosco, Almi, tirando essas dúvidas, né, esclarecendo para o pessoal essas mudanças que são muito importantes. É importante que você que trabalha aí nessas funções de risco tenha noção aí dos seus direitos, né, e entenda bem essas leis para que você possa se aposentar da forma correta. Almi, volto contigo agora, mas daqui a pouquinho estou aqui de novo no AB1. É isso, estamos juntos nessa quarta-feira, né, Jaira? Até daqui a pouquinho. Momento WhatsApp chegando, pessoal. A gente recebeu um vídeo do Márcio Gomes, que mora no Heliópolis, lá em Garanhuns. Ele reclama de lixo e metralha no meio da rua. Vamos ver agora. Mais uma vez aqui a rua Presidente Café Filho, bairro Heliópolis, Garanhuns, Pernambuco. Vê só a situação. Prefeitura não resolve nada e continua o lixo aqui, ó, na rua, no meio da rua. A caçamba veio esses dias, o pessoal fez a limpeza aqui desse lado, tirou um pouco do que estava ali na frente, ó, né? Ali na frente, um pouco da rua, porém só isso mesmo, e mais nada, continua o descaso. Que coisa, hein, Márcio? Que coisa, quantos entulhos, hein? A gente foi em busca das respostas, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Garanhuns, mas até o momento a gente não recebeu um retorno. É claro que o espaço está aberto. Aqui no Momento WhatsApp, no AB1, a gente está esperando essa resposta da Prefeitura para os moradores, evidentemente, aí de Garanhuns, do bairro Heliópolis, né? A gente está vendo essas imagens aí do lado, mostrando o tamanho do problema. Lembrando que você também pode e deve participar do Momento WhatsApp, é só gravar um vídeo mostrando o que é que está acontecendo de errado aí na sua rua e manda para a gente pelo 99198-8212, a gente está sempre aqui esperando. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição vamos falar sobre as comidas juninas, que são muito desejadas nessa época do ano, mas os nutricionistas advertem, é preciso equilíbrio também para evitar problemas de saúde. É no seu AB1 que volta já, 12h, 5 minutos agora. Muito bem, simbora falar sobre oportunidades no mercado de trabalho. Sim, o AB Emprego está no ar. E Gessé Acioli está chegando com essas boas notícias para quem está em busca de um espaço profissional, um lugar ao sol. Não é assim, Gessé? Boa tarde para você. Dessa forma, Almi, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo, está aí na expectativa, né, para conseguir essa vaga no mercado de trabalho. Já adianto que tem algumas vagas, né, a mais, né, um número maior para determinados segmentos no comércio, e a gente vai trazer essas informações das vagas disponíveis aqui para Caruaru. Em Caruaru tem uma vaga para analista de marketing, 8 vagas para armador de ferros, uma para assistente de engenharia na construção civil, 2 vagas para auxiliar de laboratório de análises físico-químicas, 2 para auxiliar de linha de produção, 2 vagas para comprador, 1 para controlador de pragas, 2 para cozinheiro geral, 2 para inspetor de qualidade, 2 vagas para lavador de carros, 1 para marceneiro, 1 vaga para oficial de manutenção predial, 10 vagas para rasteleiro de asfalto, 10 para servente de obras, 15 vagas para vendedor interno e 3 vagas para vendedor praçista. As vagas exclusivas para pessoas com deficiência, PCD, são 2 para assistente administrativo, 1 para assistente de vendas e 3 vagas para auxiliar de linha de produção.
Essas são as vagas disponíveis aqui para Caruaru e você pode se dirigir até a Casa do Trabalhador, que fica aqui na rua Floriano Peixoto, no bairro Nossa Senhora das Dores, área central da cidade, número 147, e funciona de 8 da manhã às 5 da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. Mas em outras cidades aqui da nossa região, nós temos outras oportunidades. Como, por exemplo, na cidade de Bezerros tem vendedor pracista com 4 vagas, pedreiro com 5 vagas e auxiliar de linha de produção com 2 oportunidades. Já para Santa Cruz do Capibaribe tem 10 vagas para consultor de vendas, 2 para vendedor interno e 2 vagas para infestador de roupas. E aí é só se dirigir à Casa do Trabalhador ou à agência do trabalho mais próxima da sua cidade ou então entrar no site cedep.pe.gov.br e acessar essas vagas e outras oportunidades na sua cidade de origem. Fica mais fácil aí para você entender e tirar as dúvidas também sobre essas vagas determinadas. Almir? Exatamente, é sempre assim na torcida, hein? Boa sorte aí para todo mundo. A gente segue falando sobre mercado de trabalho e o assunto de hoje é Vale Alimentação. Afinal, existem muitas perguntas também sobre como esse benefício é calculado no fim do mês. Não é assim, Jessé? Pois é, Almir, a gente precisa entender um pouquinho, por isso eu estou aqui com Cíntia da Paz, que é advogada, especialista nesse tema. Cíntia, explica para a gente como é que funciona essa questão, né, do Vale Alimentação, Vale Refeição também, que fica aí essa dúvida, né? Mas é um direito do trabalhador, a partir de que ponto? Boa tarde. Boa tarde. E assim, esse direito é quando a empresa faz a aderência ao plano de alimentação ao trabalhador. Então, não é um direito como Vale Transporte, que é obrigatório. É uma opção que a empresa faz dentro do seu planejamento tributário. Ela oferta esse valor diário por dia de trabalho e pode ser descontado até 20% do total do benefício. E aí, a partir dessa escolha da empresa, já que é um direito escolhido pela empresa, existem diferenças nessa questão do Vale Refeição, Vale Alimentação, para além do prático? Na verdade, a diferença é só onde você vai gastar o dinheiro. Para o trabalhador que recebe, não tem uma diferença jurídica, né? É só mesmo prático, onde um vai gastar no restaurante, outro vai gastar no supermercado. É só essa a diferença mesmo. Existem algumas empresas, por exemplo, que oferecem ali a refeição dentro do ambiente de trabalho. Também se enquadra nesse direito? Também se enquadra nesse direito. A forma que recebe é que difere. Um vai ser no cartão e o outro vai ser em loco. Mas a essência do benefício é a mesma. Cíntia, você citou que nós temos, por exemplo, um direito que é escolhido pela empresa poder participar, né, de oferecer esse direito ao trabalhador. Nesse caso, tendo oferecido, pode escolher não ter esse direito depois, não oferecer mais esse direito? Em regra, não, pois esse benefício acaba aderindo ao contrato de trabalho. Então, a empresa, por si só, ela não pode alterar o trabalho que seja mais gravoso para o trabalhador, exceto quando existe uma convenção ou acordo coletivo, mas, em regra, não pode alterar. Em relação ao cálculo que é feito, né, para que esse vale-refeição, vale-alimentação seja calculado dentro de que forma é feito esse cálculo para que seja oferecido esse benefício? Bem, o valor dado vai depender do porte da empresa, mas assim que ela estipula um valor, é dado por dia efetivo de trabalho. Não é por dia útil no nosso calendário, mas por dia efetivamente trabalhado. Você falou que é uma escolha, mas, por exemplo, eu fui contratado pela empresa e estava lá o meu direito ao benefício, né, do Vale Alimentação. Depois, esse direito passou a não ser mais gerado, eu não tenho mais esse valor. Isso tem implicações para a empresa? De que forma, né, o empregado pode buscar o seu direito? Bem, ele pode fazer a reclamação, né, trabalhista, ou até é possível uma rescisão indireta por quebra de contrato de trabalho. Cíntia, muito obrigado pelas explicações dentro desse campo, né, do mercado de trabalho, do direito trabalhista, ao mesmo tempo que entendendo quais são os direitos, né, os nossos deveres, sempre aqui trazendo dentro do quadro AB Emprego essas explicações para sanar as dúvidas também do empregado, do empregador. Almir? Exatamente, Gessé, exatamente. É bom, né, falar sobre as oportunidades, as vagas aqui na região inteira e trazer essas noções, esses entendimentos sobre os direitos também, direitos e deveres. Muito obrigado, viu, Gessé? E olha, pessoal, com a chegada da Copa do Mundo, a festa dos torcedores ganha as ruas, as casas, os apartamentos também, inclusive nos condomínios, não é? Comemorar faz parte, é claro. Mas é importante lembrar que para tudo tem limite, hein? É aí que entra a chamada Lei do Silêncio.
Então, Jaira Lima continua com a gente ao vivo e vai falar sobre esse assunto que também é muito importante em tempos assim, né? De tanta alegria por conta da Copa do Mundo. Né, Jaira? É verdade, Almir. Até porque todo mundo quer curtir, quer se divertir, né? Esse momento de Copa é união, é festa, é alegria, mas tem que ter um equilíbrio, né? Para quem gosta de curtir e fazer barulho e quem não gosta. Tem que respeitar, sim, a lei do silêncio. A gente convidou o advogado Matheus Lima, que vai conversar com a gente, para a gente entender melhor, né? De que forma as pessoas podem manter esse equilíbrio. Matheus, primeiro, boa tarde para você. Obrigado por aceitar esse convite de estar aqui com a gente na B1. Muitas pessoas se reúnem, né, para assistir as partidas. E até que ponto essa comemoração ela pode gerar problemas legais? Boa tarde, Jaira. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Almir. Na verdade, o equilíbrio é a chave principal para resolver essa questão. A lei de silêncio, ela não tem horário específico para vigorar. Na verdade, independentemente do horário, tem que ser respeitado. Onde é que a gente vai encontrar o problema dessa ocasião? Seria, na verdade, quando o outro se sentir ofendido, Jaira. Então, assim, a partir do momento que o cidadão ele se sente ofendido na questão do silêncio, ele deve primeiramente buscar o consenso, entrar em contato com esse vizinho, com esse colega que realmente está desrespeitando o volume, né, está excedendo aí na questão, inclusive na Copa agora, a questão da comemoração, e tentar em conversa resolver. Caso não solucione, se for morador de um condomínio, o condomínio tem regras específicas. Ele tem um regimento interno, ele tem convenção coletiva e assembleia, que pode determinar o horário de iniciar e de encerrar. Então, se tem uma norma específica, uma norma coletiva de um condomínio, em consenso, deve ser respeitado. Se não resolver, buscar o condomínio através de um administrador ou do próprio síndico, para tentar notificar esse condomínio que está excedendo e, caso não resolver ainda, pode incidir até em aplicação de multa. Matheus, e o que é que caracteriza a perturbação de sossego? A perturbação de sossego, como eu bem disse anteriormente, é quando você excede na questão do volume, excede questão de barulho, às vezes uma obra, no caso da Copa, fogos de artifício, São João, tudo que venha caracterizar o barulho, exceder, é caracterizado como a perturbação. E os bares e restaurantes também precisam seguir essas medidas? Também seguem as mesmas normas. No caso do município, ele pode determinar, através de medidas administrativas internas e leis, horários para funcionamento, mas segue também a mesma risca da questão da lei da perturbação do sossego. Tem que ser respeitado o silêncio. E aí, no caso de condomínios, as pessoas se sintam prejudicadas, já tenham falado com os vizinhos, o que é que elas devem fazer? Chamar a polícia? Entrar na justiça? Quais são os procedimentos? Exatamente. No caso de condomínio, tentar resolver internamente. Caso não resolva, realmente buscar, através de um registro de boletim de ocorrência, convidar a polícia a investigar o caso, se for o caso até auferir a questão do barulho. E no caso do morador cidadão comum, que tem o vizinho de parede, que a gente chama assim comumente, ele tem que procurar realmente os órgãos oficiais da polícia. Muito obrigada, Matheus Lima, que vai ficar por aqui ainda, Almir, porque a gente ainda vai bater um papo aí sobre outro tema já. Volto contigo. Exatamente, muitos assuntos nesse AB1, né, Jaira? Valeu, até daqui a pouco. Então a gente vai voltar para a redação. Fábio Gomes está chegando com outros destaques do nosso portal agora, entre eles o pagamento do Bolsa Família. Não é isso, Fábio? É isso mesmo, Almir. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1 de quarta-feira. Tem notícia boa, sim, para os beneficiários do Bolsa Família, porque aqueles beneficiários com o final do NIS 1 começaram a receber os pagamentos de junho do Bolsa Família hoje. Esse calendário foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. A gente tem, inclusive, aí um gráfico mostrando aí o pagamento, né, as datas dos próximos pagamentos. O pessoal que tem o final do NIS 1 recebe esse pagamento a partir de hoje. O pessoal do final NIS 2 recebe o pagamento a partir de amanhã. E o final NIS 3 recebe o pagamento a partir da próxima sexta-feira. De acordo com a Caixa Econômica Federal, esse dinheiro será disponibilizado sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada, com exceção para o mês de dezembro, que é quando esses pagamentos são antecipados. Para aquelas pessoas que têm dúvida ainda sobre esse assunto, a Caixa orienta que para saber a data correta de recebimento, a família deve verificar o último dígito do NIS impresso no cartão do programa ou também consultar o correspondente no calendário oficial de pagamentos. Com relação aos próximos meses, a previsão de pagamentos para o mês de julho é entre os dias 20 a 31. Na nossa reportagem aqui do G1 a gente tem outros detalhes e eu aproveito o espaço
espaço bacana aqui do AB1 e convido os nossos telespectadores a conferirem essa reportagem disponível no nosso portal, Almir. Muito bem, Fábio. No G1 também tem informações sobre essas festas mais tradicionais da nossa região, exemplo do São João e tudo mais, mas tem também a Festa das Marocas, não é não? Exatamente, Almir. A Festa das Marocas teve a programação do palco principal divulgada. Esse ano a festa vai acontecer entre os dias 3 a 7 de julho no município de Belo Jardim, aqui no Agreste Pernambucano. A Festa das Marocas é uma das principais festividades do calendário cultural do município, inclusive faz parte, né, do patrimônio imaterial cultural aqui do estado. E claro, a gente tem uma reportagem completa falando sobre essa programação e também alguns detalhes que foram divulgados pela gestão municipal. De acordo com a prefeitura, a homenageada dessa edição será a Zefinha de Bernardo, né, que é moradora do distrito de Chucuru e referência na preservação do coco de roda, que é uma das mais tradicionais manifestações da cultura popular nordestina. Com relação à programação, a prefeitura divulgou ela, a gente acompanha na tela, vai ter uma mistura de ritmos que vai passear pelo reggae, pelo forró, pelo brega. Na sexta-feira, dia 3, quem se apresenta é Virgulados, Natasha Falcão e Edson Gomes. No sábado, dia 4, tem Jadson Matuto, PV Calado, Lucas Costa, Anderson Neif e vários outros, como também Zézo Portiguar, Raíssa Rodada, Fulô de Mandacaru, Natanzinho Lima e também a dupla Cirano e Cirino, que vão se apresentar na terça-feira, último dia de festas, no Trio Elétrico. Lembrando que essa é a programação do palco principal. A Festa das Marocas conta com outros polos, como também um palco Maroquinhas, né, que é para o público infantil, e também outros espaços. A programação desses outros espaços, de acordo com a prefeitura, serão divulgados nos próximos dias e, claro, a gente aqui no G1 fica acompanhando para trazer essas informações para o nosso portal, Almir. Legal demais, viu, Fábio? Valeu, muito obrigado pelas informações de hoje e até amanhã. Valeu, Almir. Bom trabalho para você, meu amigo. Uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente e até amanhã. Valeu, Fábio. A gente vai para o intervalo então. Na volta tem o AB Esporte, aí a gente vai conhecer uma fera dos tatames aqui de Caruaru que conquistou o Pan-Americano de Karatê. Olha só que orgulho pra gente, hein? O seu AB1 volta já 12h22. O seu AB1 está de volta, 12h26 e a Princesa do Agreste amanheceu coberta por um nevoeiro nessa quarta-feira, hein? Olha aí, acompanha com a gente, olha essas imagens, um belo fenômeno natural que muita gente aproveitou para registrar também. Essas imagens que a gente está vendo agora, por exemplo, foram feitas pelo Diomedes Rosendo, imagens de drone. Uma beleza, né, pessoal? Então, para entender o que provocou esse fenômeno, o professor Alexandre Nunes mandou um vídeo falando sobre esse assunto. Vamos ver? O fenômeno de nevoeiro geralmente ocorre no final do outono e início do inverno. O ar está com alta umidade, que são pequenas gotículas de água que a gente não vê a olho nu, que chega próximo do solo e ocorre um choque térmico. E essa água condensa. E a condensação dessa água ocorre esse lindo fenômeno. É como se fosse uma nuvem que chegasse próximo do solo. Com o passar do horário, isso vai dissipando por causa da intensidade luminosa. É isso, professor. Muito obrigado. A gente viu, inclusive lá no momento que o professor gravou, as imagens do nevoeiro também, né? Na própria rua. Belas imagens do começo desse dia. E agora a gente vai dar uma olhadinha na movimentação do trânsito, porque tem imagens ao vivo para a gente ver agora, ó, ali da rua 15 de novembro, no centro da cidade. O dia está ensolarado, a gente percebe a luz do sol ali, não é? A sombra dos prédios também. Muita gente circulando aí pelas calçadas, os pedestres, enfim. E aí a movimentação dos veículos parece bem tranquila. O semáforo deve ter ficado aberto agora e a gente percebe alguns veículos cruzando a rua 15 de novembro também. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região, começando por Bezerros, ó. Aqui no Agreste, mínima de 21, máxima de 28 graus. Indo para a Zona da Mata tem Palmares, mínima de 22 e máxima de 29. E Floresta do Sertão, ó, tem a possibilidade de temperatura mínima de 19 graus e máxima de 30 graus. E a gente vai seguindo com o seu AB1. É isso, tá na hora do seu direito, hein? Problema de hoje, solicitação negada de fornecimento de energia. Então, Jaira Lima está voltando ao vivo para falar sobre esse assunto agora, hein, Jaira?
Pois é, Almi, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso com o pessoal de casa, né, através do nosso quadro, o Seu Direito, que é para ajudar essas pessoas a terem os seus direitos exigidos, né, mantidos aí. A gente vai acompanhar agora o depoimento de uma senhora que é mãe, que tem crianças em casa, que está sofrendo muito com essa situação da falta de energia lá na zona rural. Vamos ver o vídeo. Vim aqui no Procon porque faz mais de 6 meses que eu tenho que pedir uma ligação para energia para o meu sítio. Foi negado mais de 6 meses. Esses 6 meses que eu estou lá, estou usando energia do vizinho. Tenho 3 filhos especiais. Eles falam que não vê necessidade de ter energia na minha casa. Também foi recusada porque tinha um papel de energia de R$3. Eu fui, paguei. Eu fiz novamente o pedido e agora novamente ele falou que não vê necessidade novamente para ter energia no meu sítio. Ela pagou, mesmo assim, eles disseram que... E ainda chegando no ponto. Pois é, quem continua aqui comigo é o advogado Matheus Lima, ele que vai nos ajudar a entender de que forma a gente pode ajudar essa senhora, né? Ana Luísa Matheus, ela já esteve até no Procon, já fez 6 solicitações, disse que tinha até uma conta em atraso, que era no valor de R$3, ela pagou, mas mesmo assim foi informada de que ela não necessitaria de ter energia em casa, ela mora na zona rural e tem 3 filhos, inclusive alguns deles especiais. Boa tarde novamente, Jaira. No caso específico dessa senhora, ela está reclamando aí sobre um serviço que é essencial à atividade humana. A gente tem tido como um serviço essencial fornecimento de energia elétrica, de água, comunicação, e esses serviços não podem ser interrompidos. Eles são de atividade ininterruptas. O que acontece? No caso dela em específico, como não há o fornecimento, ela não deveria estar sendo cobrada de nenhuma taxa, de nenhum tipo de cobrança. Está sendo, e o serviço não está sendo oferecido. Já foi dito também que ela já fez a reclamação no Procon, esse é o primeiro passo para o restabelecimento desse bem essencial, né, atividade humana. E caso não se resolva na esfera administrativa, que é no caso o Procon, que resguarda os direitos do consumidor, ela deve demandar na Justiça. Na Justiça, teoricamente, ela vai ter mais oportunidade de demonstrar a urgência. Através de um pedido liminar, que se chama tutela de urgência, ela pode requerer do juiz o restabelecimento imediato da energia elétrica dela. E aí também cessar essas cobranças indevidas que ela está sofrendo. Então é importante que ela fique atenta, né, que ela procure, caso esse prazo do Procon não seja cumprido, que ela vá em busca dessa solução pela Justiça mesmo, que a gente sabe que muitas vezes até demora, né, Matheus? É um absurdo, né, desnecessário. Exatamente. A gente torce para que realmente o Procon faça o seu papel e que a CELP, no caso a Neoenergia hoje, cumpra com o restabelecimento da energia dela, para que realmente a dignidade dela seja restabelecida. Caso não, realmente vai demandar mais um pouco de tempo para esperar a Justiça determinar que isso seja cumprido. Muito obrigada, Matheus Lima, ele que é advogado aqui conosco hoje no AB1, Almi nos ajudando aí a trazer respostas, né, para a população. A gente espera que a dona Ana Luísa ela possa realmente resolver esse problema o mais rápido possível e possa voltar a ter energia aí na casa dela. Almi, eu volto contigo. É esse o nosso desejo, a nossa torcida, e um assunto que se aplica também a outras pessoas que eventualmente, né, Jaira, estejam enfrentando esse mesmo dilema. Então, valeu, Jaira. Muito obrigado pelas informações de hoje. Bom trabalho para você. E tá chegando o AB Esporte, pessoal. E o Matheus Antunes também, hein? Pra gente começar falando sobre uma fera, mas uma fera total dos tatames aqui de Caruaru, que conquistou o Pan-Americano de Karatê. Matheus, boa tarde para você. É isso mesmo, amigo. Uma excelente tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o AB1. Pois é, Caruaru tem isso, né? Revelar grandes talentos dos esportes. E dessa vez a gente vai contar a história do Gabriel Santana, um menino que agora carrega o ouro no peito do Pan-Americano e também conquistou uma vaga na seleção brasileira da modalidade. Confere agora na reportagem de Herbert Ramos. Esse é Gabriel Santana, uma fera do karatê. Aos 18 anos, ele mantém um ritmo intenso de treinamentos neste dojo, no bairro Divinópolis, em Caruaru. Em maio, Gabriel foi campeão pan-americano em 2 categorias, individual e por equipes, representando a seleção. Um orgulho que não cabe no peito. Foi uma experiência inesquecível, né? Meu primeiro pan-americano foi uma preparação muito intensa. Foram dias de muita ansiedade para lutar, eu estava bem animado. E quando a gente sente que essa animação ela vai ser reproduzida no tatame, é uma das melhores coisas que tem. A gente lutar confiante, a gente lutar com a esperança de ser campeão. Quem também treina no mesmo espaço é Nicole, prima de Gabriel. A jovem acompanhou o sucesso recente do familiar e também sonha com uma carreira no esporte. E o sonho da Nicole? Qual é o sonho dela dentro do esporte?
entrar na seleção brasileira, continuar com o legado da família e também chegar e poder participar do Mundial de Karatê. E para ir longe é necessário seguir os conselhos de quem sabe. Terezinha Santana é avó de Gabriel e Nicole e acompanha atentamente os treinamentos. Passa instruções, ensina golpes e sugere movimentações. Anderson Santana é pai de Nicole, ao mesmo tempo que é tio e treinador do Gabriel. Tá todo empolgado com o desempenho da família nas competições. É uma experiência muito boa poder trabalhar com o Gabriel Santana, por ser nossa família, por ser a terceira geração da família Santana. E aí muitos podem pensar que a gente alivia um pouco por ser família, dá prioridade. Não. A prioridade é para todos os atletas, que aí é que a gente puxa mesmo dele. E a gente está muito feliz com o rendimento dele, graças a Deus. Ele é um atleta muito esforçado, determinado, muito humilde também. E isso é que faz com que o atleta possa ter esses resultados também que ele vem tendo. Aqui nesse dojo, talento é coisa de família. Todos unidos em busca de resultados que coloquem Caruaru em destaque no cenário internacional de karatê. Uma união que nem de longe significa moleza. Boa tarde a todos, né, que estão nos assistindo. Veja, é o seguinte, quanto ao Gabriel, eu tenho uma cobrança bem maior por ser família. Cobro bastante dos atletas, né, mas o Gabriel, por ser família, por continuar o legado da família Santana, eu tenho uma cobrança maior com ele, sim. É gostoso, é difícil, você na hora está separando, né, o sentimento do que é a avó e do que é a técnica, né? E quem fica mais com essa parte da luta é o meu filho Anderson, mas numa falta, eu substituo no treinamento que ele precisa de uma orientação, eu sempre estou presente para ajudar. Gabriel tem tudo para conquistar os principais objetivos que deseja no karatê. Porém, o mais importante nessa trajetória não são as medalhas conquistadas, mas o carinho e a união de uma família apaixonada pelo que faz. Boa! Bom. Oh, Jesus! É sangue, é coração, é certeza de vitória. Os! Que maravilha, né? Parabéns para o Gabriel, não é? Claro que a gente tem que falar também sobre a importância da família Santana, não é? Uma família muito tradicional nessa questão relacionada à prática de artes marciais, não é? Com especificidade ao karatê, e é muito bom a gente ver esses novos talentos, essa sequência, não é? De filhos, não é? Os filhos vão chegando, se integrando à academia, participando, se dedicando, e o resultado vem. Não é assim, Matheus? Quando a gente se dedica em tudo na vida, o resultado um dia vem, não é não? Exatamente, Almir. É o legado da família Santana, de karatecas, mais um fruto, Gabriel, a Nicole, a Camila também, que é outra representante da família que vai disputar o Mundial também, universitário. Então, realmente, são pessoas incríveis, dedicadas, e a gente percebe também que não tem boquinha não, é da família, então é que se cobra mais. E eu, por exemplo, homem, olha, eu vou contar, minha primeira matéria aqui na TV, adivinha o que fizeram comigo? Botaram para eu lutar com esse Gabriel. Meu Deus do céu, um medo que eu tava, você não tem ideia não, homem. Foi só coisa de louco mesmo. E eu lembro dessa reportagem, né? Eu vou dizer que você saiu razoavelmente bem. Obrigado. Né? Com todo carinho. É isso, parabéns mais uma vez, Gabriel, para a família inteira e para todo mundo que se dedica às modalidades esportivas, né? A gente vai seguindo para falar sobre futebol agora, como a gente viu aqui no AB Esporte também. O Central avançou de fase na Série D do Campeonato Brasileiro e a torcida, meu amigo, está ansiosa para a estreia no mata-mata da competição. Então a gente vai falar sobre os ingressos, porque a primeira partida é lá no Lacerdão. Não é isso, Matheus? Isso, Almir. O torcedor da Patativa deu uma respirada, agora voltou a se preocupar porque é mata-mata e o Central precisa muito disso porque avançando de fase ele garante o calendário para 2027. Vai lembrar que o Central não tem esse calendário garantido porque vai disputar ainda a fase inicial do Pernambucano no novo modelo divulgado pela Federação Pernambucana de 2 etapas, né? Mas vamos conferir aqui na tela os valores dos ingressos. Até sábado, as arquibancadas, todo mundo paga R$30, no domingo R$40. Cadeiras cativas e também as arquibancadas cobertas. A arquibancada coberta R$50. Visitantes do Ferroviário também vão pagar R$50. Uma ressalva,
Os ingressos podem ser comprados através do site ingressossa.com de forma online ou presencialmente na loja oficial do clube das 9 às 18 horas. Então, torcida do Central convocada para essa decisão, primeiro jogo contra o Ferroviário, jogo difícil. Então, por isso mesmo que a torcida está convocada, o Central precisa muito do apoio do seu torcedor. Almir, deixa eu também fazer um aviso aqui importante, é porque nós seguimos em busca das casas e ruas da nossa região em clima de Copa do Mundo. Como é que tá a tua casa, como é que tá a tua rua? Manda pra gente os vídeos dessa decoração em verde e amarelo através do WhatsApp da TV Asa Branca, 81-99198-8212, que a gente vai selecionar alguns e seguir exibindo aqui no AB1. Tá combinado? Ainda vamos mostrar muita festa por aqui do Brasil, bora acreditar na nossa seleção. Vamos chegar lá rumo ao hexacampeonato, se Papai do Céu permitir. Vou ficando hoje por aqui, meu amigo Almir e o pessoal de casa, mas sempre fazendo aquele convite bacana para vocês estarem acessando o portal de notícias da gente, Caruaru e região, que lá tem todas essas informações detalhadas do universo esportivo pertinho aqui da gente. Um cheiro para vocês e Almir, meu amigo, até amanhã. Tamo junto, Mateuzinho, tamo junto. Abraço para você e até amanhã. O intervalo tá chegando, pessoal. Na volta, a gente vai falar sobre os perigos da gordura no fígado, hein? Tá aí um assunto muito importante também. É um problema que surge de forma silenciosa e pode se tornar uma enfermidade grave, de acordo com os especialistas. Então a gente volta já para falar sobre esse assunto. 12h, 40 minutos agora. A B1 de volta para você, 12h, 44 minutos e tem mais um pouquinho do trânsito para a gente ver nessas imagens ao vivo. Agora a gente está no centro da cidade, dando uma olhadinha na rua Armando da Fonte. Aí do lado esquerdo a gente percebe parte da estrutura junina aqui de Caruaru, não é? O Polo Azulão, que fica aí do lado esquerdo. A gente tem aí no detalhe mais adiante, né, os banheiros químicos, por exemplo, né, parte da estrutura para quem vai assistir aos shows. Tem balãozinho por ali também e a gente percebe a movimentação dos veículos nesse instante, ó. 12h, 44 minutos, movimentação intensa também nesse pedaço da cidade. E como a gente sabe, nesse período junino, é grande a oferta de delícias típicas da região e dessa época do ano. Mas os nutricionistas dizem que é preciso também dar uma maneirada, pessoal. É preciso equilíbrio, hein? Então, Joel Almeida está chegando para falar sobre esse assunto aqui no AB1. Não é isso, Joel? Pois é, o São João chegou, enfim, essa festa muito aguardada, principalmente por nós, nordestinos, que amamos essas delícias aqui dessa mesa, ó. Quanta comida bonita, saborosa, cheirosa, que pena aí que da sua casa não dá para sentir esse cheiro desse milho aqui que está reinando. Mas olha, a gente sabe que tem muitos alimentos que têm um rico teor em açúcar, em gordura. Por isso a gente veio até essa padaria, convidamos a nutricionista a Raíssa Laureano, que está aqui conosco. Raíssa, boa tarde para você. A pergunta que eu te faço, a gente estava falando que tem muita gente que está aguardando, né, esse período chegar. Chegou, enfim, o São João. Como é que a gente faz para não exagerar, já que a gente está com muita vontade de comer tudo isso? Olha, nós sabemos que no São João, o alimento que é mais... Os alimentos são, em geral, compostos muito de milho, né? Então, você pode utilizar o alimento rico em milho junto com a proteína. Por exemplo, a pamonha junto com o queijo, tá? Ou a pamonha com ovo, ou a canjica junto com o queijo, que é um alimento rico em proteína. E essa dica que você falou aí é muito importante. Isso. Porque a gente sabe que tem gente que está assistindo a gente agora que é diabético, que tem pressão alta, alguma restrição alimentar. Vale também essa dica? Vale sim, justamente para essas pessoas, tá? Para essas pessoas também indico procurar sempre um lugar que tenha os alimentos zero açúcar. Por exemplo, aqui nessa padaria tem o pé de moleque zero açúcar, o bolo de mandioca zero açúcar, tá? Então, é sempre bom procurar por esses alimentos. Agora a gente vai falar, Raíssa, para aquela pessoa, aquele forrozeiro que está em casa, que gosta de sair cedo, vai para o Alto do Moura, né? Fica o dia inteiro lá e depois já emenda com o pátio. Como é que esse forrozeiro deve fazer para não adoecer? Olha, uma dica, assim, muito importante é sempre estar hidratado, sempre levar sua garrafinha de água, tá? Para se hidratar durante as festas. Como é que deve ser o café da manhã, por exemplo? Bem, o café da manhã, eu reforço que pode ser, por exemplo, um cuscuz, tá? O cuscuz é o milho
triturado, então tá ali o carboidrato do milho. Apesar do milho ser um alimento rico em proteína, mas tem o carboidrato. Então pode-se colocar o cuscuz, tá? Com o queijo, uma carne de sol, um bode, né? Que é uma carne bem regional e bem magra. Deixa eu ver. Comer um feijãozinho também vai. Sim, no almoço, por exemplo, um feijão, um arroz. Sempre, gente, muita salada, que a salada é rica em fibras, uma carne magra, tá? No jantar, eu quero um hambúrguer no jantar. Pode ser a carne com a salada, tá? Um hambúrguer sempre com salada, porque o queijo também do hambúrguer é muito saudável. O que engorda no hambúrguer, na verdade, o que deixa comer um hambúrguer ser uma coisa prejudicial é o molho que se coloca no hambúrguer. Então, se for um molho muito gorduroso, sem muitos nutrientes, isso que faz com que comer um hambúrguer se torne prejudicial. Mas em sua composição, que é queijo, salada e carne, isso não é prejudicial. Isso é até saudável para quem está se alimentando com esse hambúrguer. Agora a gente, para finalizar, só vai dar esse recado para que as pessoas elas tomem também cuidado ao consumir esses alimentos. Molhos em festa, né? O gelo, porque pode adoecer. Com certeza. Tem que se ver bastante a procedência, a questão da validade. Procurar sempre os estabelecimentos que tenham a validade certinho. Sempre deve ter. Se tem um molho ali, tem que ter a validade no molho. Se não tiver, olha, fala com o atendente, olha, não tem a validade aqui, exige que tenha a validade. Isso é muito importante, porque é isso que adoece, é nesses molhos onde se proliferam muitas bactérias e adoecem o consumidor. Muito obrigado, Raíssa. É isso, e ninguém quer ficar doente, quer festejar o São João até o final do mês e, claro, se deliciar. E a dica da nutricionista é equilíbrio. Eu volto com você. Perfeitamente, Joel. Então a gente vai aproveitar agora para falar sobre gordura no fígado, não é? Porque esse é um problema muito sério e, de forma geral, não dá sinais e pode ser perigoso demais para o nosso organismo. A má alimentação e o sedentarismo podem provocar essa doença. Veja. Há 2 anos, Daniela começou uma jornada em busca de emagrecimento e melhoria de qualidade de vida. Passou por cirurgia bariátrica, incluiu a prática de exercícios na rotina e perdeu 70 quilos. Mas durante esse processo, descobriu uma doença silenciosa. Quando eu resolvi fazer a cirurgia bariátrica, o meu médico pediu para fazer uma ultrassom do abdômen. E foi aí que veio o diagnóstico da gordura no fígado, que já estava na fase 2, né? Porque tem a gordura no fígado que está no início, a minha já estava na fase 2, já indo para a fase 3, que aí é onde vem a cirrose. E a gente não descobre que tem essa cirrose, só através do exame da ultrassonografia abdominal que eu descobri que tinha a doença da gordura no fígado. A gordura no fígado também é conhecida como esteatose hepática. Estima-se que essa doença afete entre 25% a 30% da população mundial. E o que nem todo mundo sabe é que nem sempre esta condição está associada ao consumo de álcool. A principal causa da doença hepática é a disfunção metabólica. A gente sabe que a esteatose hepática está intimamente relacionada com disfunção metabólica. Então, é aquele paciente que ele tem fatores de risco. Então, é o paciente que tem obesidade, que tem um sobrepeso, um diabetes mellitus tipo 2, uma resistência insulínica, um pré-diabetes e algumas vezes uma hipertensão, uma alteração de triglicérides, de colesterol. Como no caso da Daniela, na maioria das vezes a doença é assintomática. Mas algumas pessoas podem sentir perda de apetite, cansaço e até dor no abdômen. A médica nos conta que a descoberta é feita geralmente através de exame de imagem, como ultrassom, mas que testes laboratoriais são essenciais para detalhar o quadro de cada paciente. A gordura, se a gente não conduz de forma correta, ela pode progredir para inflamação, pode progredir para cirrose, em alguns casos para câncer hepatocelular. Em casos mais simples, é possível tratar apenas com mudanças de hábitos, como dieta e prática de exercícios.
Mas em situações mais graves, pode ser necessário o uso de medicamentos associados. A gente tem que pensar em controlar os fatores de risco. Então, esse paciente ele precisa estar com o nível de glicemia controlado, a pressão controlada, com nível de colesterol, triglicérides. Esse paciente precisa estar acompanhado com cardio para evitar, né, os riscos cardiovasculares inerentes da doença. Ele precisa perder peso, isso daí para todos os pacientes, aquelas medidas de estilo de vida são para todos os pacientes. Então, essa condução não é tão fácil assim. Eu acho que mudança de estilo de vida talvez seja o mais difícil, né? Medicação é fácil, mudar os hábitos é muito difícil. Após a perda de peso, os exames de Daniela mostraram que a gordura do fígado foi regularizada. Agora ela segue focada em manter esse quadro e vencer de vez a obesidade. Cada dia para mim é uma vitória por cima de outra. É fácil? Não é fácil. É constância e persistência, é você não desistir, é sua saúde. É você buscar por sua saúde, é você correr atrás. Não é você estar aqui por desfile de moda, é você estar sabendo que você está indo para a academia para buscar saúde. E isso é o mais importante. Muito bem. E olha, aqui em Caruaru, até o fim desse mês, tem uma oportunidade importante no programa Novos Sorrisos. Esse programa oferece atendimento odontológico de graça, pessoal. Então, a Aline Mello vai trazer todas as informações para a gente agora. Boa tarde, Aline. Muito boa tarde, Almi, e a todos que nos acompanham também. Pois é, esse serviço vai estar aqui em Caruaru até o dia 26 de junho. O atendimento acontece em uma unidade móvel que fica localizada próxima à estação ferroviária. E nós estamos aqui com o cirurgião dentista João Piscinini, que vai contar melhor pra gente. Muito boa tarde, João. Conta aqui, quais são os serviços que são oferecidos pelo programa social? Boa tarde para você. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Aqui na expedição Novos Sorrisos da Neodente, nós oferecemos tudo aquilo que nós recomendamos que se faça no dentista a cada 6 meses para manter a saúde bucal em dia. Então, avaliação odontológica completa, profilaxia, que é a limpeza profissional dos dentes, a raspagem de cálculo dentário, aplicação tópica de flúor para prevenção da cárie e, da mesma forma, procedimentos restauradores para aqueles pacientes que chegam até aqui já com algum processo de cárie dentária, até mesmo exame de prevenção do câncer bucal, especialmente quando nós pensamos aí em pacientes que já possuem fatores de risco a mais para a doença e, acima de tudo, o mais importante quando se fala em promoção de saúde bucal e conscientização. Aqui nós oferecemos orientações de higiene bucal, de saúde bucal, para que os cuidados aí se tornem rotina no dia a dia da população. Quem se interessar por qualquer um desses serviços faz como, João, para ter acesso? É muito simples, nós temos 2 formas de agendamento. Quem preferir pode fazer isso através do nosso site, expediçãonovossorrisos.com.br, mas também pode, quem se sentir mais à vontade, vir até aqui na nossa unidade móvel. A nossa equipe está aqui para passar todas as orientações e já realizar o atendimento. Os agendamentos e os atendimentos eles acontecem com o horário marcado, então esse é um ponto muito importante até para garantir aí um acesso mais organizado. A unidade móvel funciona em quais dias e horários? Até o dia 26, no caso? São nos dias úteis, então de segunda a sexta até o dia 26 nós estaremos aqui com esse trabalho. Em quais horários? Começamos a primeira consulta ali por volta das 8h20 da manhã e a última consulta, o paciente que tiver preferência pelo horário mais no final da tarde, começa ali por volta das 4 horas da tarde. Das 5 às 6 horas já é um período aí de fechamento para a organização para o dia seguinte. Ok, João, muito obrigada por suas informações. Almir, volto com você. Muito bacana, né, Aline? Muito obrigado pelas informações, hein? E amanhã tem o AB Saúde. A gente vai falar sobre câncer de pele. Veja. Nesta quinta-feira, vamos abrir o nosso consultório do AB Saúde para falar sobre câncer de pele. Sabe aquele sinal que apareceu do nada, ou até mudou de cor ou formato? Pode se tratar de melanoma, o tipo mais agressivo do câncer de pele. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, não deixe de mandar para o nosso WhatsApp 81991988212. Com a ajuda de um médico especialista, vamos responder tudo para você. É nesta quinta no seu AB1. É isso, e daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com o gestor do Porto Digital Caruaru, José Augusto Branco. O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa quarta-feira, agradecendo demais a sua presença aí do outro lado, desejando uma ótima tarde e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45. Valeu, pessoal, até lá!